Meu nome é Alzira Peixoto Nogueira. Tenho hoje 86 anos e nasci em Pedra Moura, interiorzão da Bahia, daquelas cidadezinhas que nem aparecem no mapa direito, mas onde todo mundo sabe de tudo, menos o que realmente importa. E eu tô aqui hoje, do alto da minha idade, para contar uma história que carrego comigo como pedra no sapato desde criança. Porque tem coisa que a gente até tenta esquecer, mas o corpo guarda. E o corpo cobra, viu? Agora, meu bem, antes de entrar no internato, aquele lugar amaldiçoado, disfarçado de colégio de freira, deixa eu te contar como era a minha vida antes de ser jogada lá dentro feito trapo velho. A casa onde eu cresci era daquelas que de fora parecia de família boia, sabe? Tinha cerca branca, galinha no quintal, cheiro de café coado na hora certa. Mas por dentro era um vazio cheio de regras. Meu pai, seu Gervásio, era o tipo de homem que confundia respeito com medo. Dizia que mandava porque amava. E minha mãe, coitada da Filomena, acreditava nisso como quem reza para santo de barro. Ele falava grosso até para perguntar as horas. Tudo tinha que ser no jeito dele. Olhar nos olhos dele era considerado desafio. E desafio naquela casa custava caro. Nunca bateu, viu? Não precisava. Um gesto, uma ameaça, um silêncio atravessado, bastava. Medo se aprende com pouco. Já minha mãe... minha mãe vivia com aquela cara de quem acordou cansada e foi dormir derrotada. Passava o dia limpando, costurando, fazendo cuscuz e tentando fingir que estava tudo bem. Mas o olhar dela entregava. Era o tipo de mulher que amava com culpa e obedecia com tristeza. E comigo? Me amava sim, do jeito que podia, mas nunca do jeito que eu precisava. A única hora que minha mãe parecia ter alguma energia era quando a vizinha chegava. Dona Norberta. Aquela lá era uma peça, viu? Aparecia com os vestidos cheirosos, chapeuzinho de missa, voz doce e cheia de conselhos que ninguém pediu. Vivia dizendo que a menina precisa de refinamento, que criança criada solta vira problema e que as irmãs do colégio interno sabiam como cuidar de uma alma feminina. E minha mãe se encantava com cada palavra. Parecia que Norberta tinha descoberto a cura para todos os males. Ai, Filomena, depois que botei Letícia lá com as freiras, nunca mais tive dor de cabeça. A menina voltou uma lady. Lady nada. Letícia voltou muda, com os olhos vazios e um andar que mais parecia de defunto. Eu notava, mas ninguém queria saber da minha opinião. E Letícia? Letícia parou de brincar. Parou de rir. Só sabia rezar, costurar e repetir frases feitas que pareciam ensaiadas. Um dia, escutei ela dizer baixinho que quem desobedece vai pro porão. Quando perguntei o que era isso, ela empalideceu e disse: "Não fala disso não, senão as irmãs aparecem de noite." Sabe o que é uma criança com medo de freira aparecer de noite? Pois é, mas para minha mãe e meu pai era tudo bênção. Lugar de menina direita é com quem entende de moral, dizia seu Gervásio como se fosse versículo da Bíblia. E então veio a grande ideia: colocar Alzira, euzinha, no tal internato. Mandaram fazer meu enxoval como se eu fosse para um baile e não para uma prisão. Paninho branco, calcinha até o joelho, sapato fechado e uma escova de cabelo que parecia mais instrumento de tortura do que item de higiene. Compraram um caderninho para eu anotar os aprendizados de Deus. Só não compraram coragem para me perguntar se eu queria ir. Na noite antes da viagem, me deixaram comer pão doce, como se fosse ceia de despedida. Minha mãe chorou, mas não era choro de dor, era choro de alívio. Lá você vai aprender o certo, filha. Vai ficar protegida das coisas feias do mundo. Ah, claro, porque o mundo feio estava todo aqui fora, né? Lá dentro era tudo flor e aleluia. No dia seguinte, embarquei naquele ônibus velho rumo a São Pedro do Norte, com a mala no colo e um nó na garganta. Atrás de mim, minha cidadezinha foi sumindo no horizonte. E na minha frente, um portão grande, com cruz em cima, e umas freiras que sorriam demais para quem escondia tanto. Eu achava que estava indo estudar.
Mal sabia que estava indo aprender a calar, a baixar os olhos, a deixar a alma encolher. Mas isso, meu bem, isso é só o começo. O que tinha naquele internato, até hoje eu acordo suando. Cheguei em São Pedro do Norte ainda tonta da viagem. O ônibus parecia uma lata de sardinha fervida no óleo. A estrada era um tapete de buraco. E a cada solavanco eu lembrava que estava indo ser salva. Que salvação, viu? Se soubesse, tinha pulado do ônibus na primeira curva e voltado para casa a pé, descalça, de joelhos se precisasse. Quando o veículo parou em frente ao colégio, vi o portão. Preto, alto, cheio de ferrugem nas pontas. Bonito só para quem vê de longe. Lá dentro, um casarão que mais parecia cemitério de luxo, as freiras estavam enfileiradas, todas com aquele sorrisinho de quem sabe de coisa que ninguém mais sabe. E sabiam mesmo. A que veio me receber se chamava Irmã Prudência. Nome apropriado, viu? Prudente era só no nome, porque a mulher tinha um jeito de olhar que gelava os ossos. Aqueles olhos pequenos, sempre semicerrados, pareciam te medir como açougueiro escolhe carne. E falava doce, sim, mas aquele doce falso que só serve para cobrir gosto de coisa podre. Seja bem-vinda ao sagrado internato Redenção, ela disse, enquanto segurava minha mão como se fosse me guiar para o matadouro. Aqui você vai encontrar o caminho da luz. Eu só pensava em encontrar o caminho de volta. Assim que entrei, vi meninas espalhadas pelo pátio, todas iguais, vestido azul marinho até o tornozelo, cabelo preso com fita branca, olhar vazio. Era como se o lugar sugasse a alma e deixasse só o corpo andando. Ninguém sorria, ninguém falava, só abaixavam a cabeça quando as freiras passavam. Um convento de bonecas quebradas. Fui levada para o dormitório, um salão comprido com fileiras de cama, uma igual à outra. Meu nome já estava costurado num travesseiro. Não tinha nem dado tempo de chegar e já tinham me rotulado. Camisolas brancas, cobertor áspero, colchão fino igual promessa de político. A irmã que me mostrou a cama sorriu e disse: "Aqui, sua nova casa." "Ah, minha nova cela, né? Vamos chamar as coisas pelo nome." Na primeira noite teve oração coletiva. Todo mundo ajoelhado, olhos fechados, mãos unidas. Só que ali ninguém rezava com fé. Era medo disfarçado de devoção. Rezar era obrigação. E errar a prece significava o quê? Eu descobri rápido. Uma menina coitada tropeçou no Pai Nosso. Gaguejou, mal terminou de falar. "Seja feita de vossa vontade." Irmã Carmelita, outra flor do jardim, puxou a menina pelo braço e arrastou ela para fora. Ninguém comentou, ninguém perguntou, só baixaram a cabeça mais fundo. E eu aprendi a primeira regra: silêncio salva. Os dias seguintes foram uma mistura de oração, aula de bordado e castigo disfarçado de disciplina. Aprender matemática? Que nada! O importante era aprender a andar reto, sentar com as pernas fechadas, costurar sem errar o ponto e não pensar, porque menina que pensa vira problema. E problema lá dentro era tratado com rosário na mão e vara de marmelo na outra. Agora, a parte que ninguém falava, a parte que Dona Norberta nunca mencionou no panfleto, era o tal do momento de correção. Um nome bonito, né? Parece até terapia. Mas a tal correção acontecia no porão. Isso mesmo, um porão escondido atrás da despensa. Um lugar escuro, com cheiro de vela queimada e coisa que não devia ser cheirada. Eu fui chamada para o porão na terceira semana. Motivo? Deixei a fita do cabelo cair durante a missa. A fita caiu, minha dignidade também. Me levaram em silêncio. E irmã Prudência na frente, eu atrás. Ela andava devagar, como se estivesse saboreando cada passo, cada batida do meu coração que já estava lá na boca. Descemos a escada em espiral. Cada degrau parecia empurrar minha infância para mais longe. Lá embaixo, um banco de madeira, uma corda grossa pendurada e um crucifixo torto na parede. Poético, né? Inferno decorado com um símbolo sagrado. Você precisa aprender a obedecer, Alzira.
ela disse, enquanto enrolava a corda na mão como quem ia rezar com ela. Meninas rebeldes acabam iguais às de Sodoma. Eu nem sabia o que era Sodoma, mas pelo tom dela, devia ser pior que Pedra Moura. A correção foi espiritual. Ela rezava enquanto batia com a vara na minha perna. Cada versículo era um golpe, cada glória ao Pai, uma dor nova. Quando acabou, me deixou lá trancada. Para refletir, disse. Refletir o quê? Que eu estava sozinha, longe de casa, nas mãos de gente que usava o nome de Deus para justificar crueldade? Voltei para o dormitório mancando, ninguém perguntou nada, só me deram chá de camomila e um olhar de bem-vinda ao clube. E foi ali que eu entendi. Todas aquelas meninas tinham passado por isso, e pior, algumas mais de uma vez. Letícia, aquela da dona Norberta, ela estava lá, e sim, estava diferente, mais magra, mais pálida, mais vazia. Um dia tentei conversar, ela só respondeu, não fala comigo, eles escutam, e apontou para cima, para o teto, ou para o céu, vai saber. Desde então, minha vida virou sobrevivência. Aprendi a andar sem fazer barulho, a sorrir com os olhos secos, a rezar sem acreditar em nada, porque acreditar era perigoso. Lá, fé era uma desculpa para tudo, e o porão era a penitência. Mas, meu bem, a velha aqui nunca foi de esquecer. Fui juntando cada detalhe, cada freira, cada castigo, porque um dia eu sabia aquele portão ia abrir de novo, e no dia que eu saísse, ia carregar comigo não só minha história, mas a de todas que ficaram caladas. E acredite, teve coisa bem pior que o porão. E sim, eu vi. Depois da minha primeira visita ao porão, ganhei respeito. Não das freiras, claro. Essas nunca se satisfazem. Mas das outras meninas. Bastou voltar mancando que uma delas deixou o assento no refeitório e disse: senta aqui, antes que alguém veja você em pé. Aquilo, naquele ambiente, era amor em forma de pão velho dividido. Tínhamos nomes, mas ninguém usava. As freiras diziam que apelido era coisa de menina pecadora. Então criamos códigos. Tinha a passarinha, que falava sozinha, mas sempre de madrugada. Tinha a boneca, que dormia com os olhos abertos, e tinha a carvão, que queimava tudo que tocava, de tanto ódio preso. Eu era chamada de relâmpago, porque quando me tiraram a voz, eu aprendi a olhar, e meu olhar cortava. Os dias seguiam numa cadência de reza, tarefas e castigos. Acordávamos com o sino às 5 da manhã e dormíamos com ele às 9 da noite, mas ninguém descansava, nem um segundo. Lá dentro, até o sono era desconfiado. As irmãs tinham uma obsessão com disciplina que beirava a loucura. Se a cama não estivesse esticada, feito tábua de passar, punição. Se o crucifixo não estivesse alinhado com a testa na hora da oração, castigo. Se você respirasse mais alto do que devia, era motivo para descer de novo para o porão. Mas o pior, meu bem, não era isso. O que mais assustava eram as meninas que desapareciam. Não era um sumiço dramático, daqueles que todo mundo fica histérico. Não, era calmo, quase elegante. A menina deixava de aparecer nas aulas. Depois, parava de ser citada nas orações. A roupa dela sumia da lavanderia. E, por fim, até o nome bordado no lençol era arrancado com precisão de alfaiate. E a gente fingia que ela nunca existiu. Fingir. Essa era a regra de ouro naquele lugar. Fingir que não ouviu, que não viu, que não sabe. A ignorância é a verdadeira pureza, dizia a irmã Carmelita, com aquele sorriso de porta de cemitério. E toda vez que ela falava isso, alguma desaparecia. Teve um dia que carvão explodiu. Na hora do almoço, jogou o prato no chão e gritou: "Cadê a Joana? Ela dormia do meu lado. Cadê ela, desgraçada?" A freira puxou o terço como quem saca a faca. E num minuto, carvão virou fumaça. Nunca mais vimos nem os fios do cabelo dela. E sabe o que fizeram no lugar dela na cama? Botaram uma imagem de Santa Clara, com a frase bordada: "Ela voltou para o Senhor." Eu juro, nem em novela das 8 tem roteiro tão torcido.
No meio disso tudo, tinha as tais visitas supervisionadas. Uma vez por mês, algumas famílias eram autorizadas a visitar suas filhas, mas só as que ainda davam lucro para a instituição. Claro, as outras, esquecidas, arquivadas como papel vencido. Minha mãe veio me ver 2 vezes. Nas 2, chorou. Na primeira, disse que eu estava tão diferente. Na segunda, tentou me levar embora. Foi aí que descobriu que, para tirar uma menina dali, precisava da autorização da Madre Superiora, de 3 freiras e do próprio Deus assinado em cartório. Claro, ninguém falava isso com essas palavras. Usavam termos como promessa à fé, juramento espiritual, proteção divina. Mas era prisão. Com véu e cruz, mas prisão. O que me mantinha viva? Ah, meu bem, ironia. Porque quando a gente não pode bater, a gente ri por dentro. Eu comecei a observar, a colecionar as manias das irmãs. Irmã Prudência coçava o queixo toda vez que mentia. Irmã Celeste piscava 3 vezes quando ia punir alguém. E Irmã Gertrudes, bom, essa guardava cachaça na estufa do laboratório de biologia. Simulation. Eu vi, com meus olhos secos de tanto chorar escondido. E então, numa madrugada, Passarinha veio até minha cama e sussurrou. Você sabe, né? Sobre o porão novo. Eu não sabia. E quando perguntei o que era, ela soltou uma risada curta e disse: agora tem 1 segundo, mais fundo, com colchão no chão e a santa olhando para a porta. Quem entra lá, volta calada. Fiquei sem dormir, porque se tinha um porão mais fundo, é porque os pecados estavam ficando maiores. E eu, do jeito que era, já tinha uma fila de pecado atrás de mim. Começar pelo fato de pensar, depois de sentir raiva. E o pior, de planejar, isso mesmo, eu planejava. Silenciosamente, anotava tudo numa folha que escondia dentro do sapato. Nomes, horários, costumes. Fui mapeando aquele convento com precisão militar. Porque sabia que se quisesse sair de lá com algo mais que pele e osso, teria que levar prova. E não era só para mim. Era por todas que sumiram. Mas na semana seguinte, chegou uma menina nova. E o que aconteceu com ela no primeiro banho coletivo mudou tudo. Porque ali eu entendi que o porão não era o pior. Quando a tal menina nova chegou no internato, o clima já estava pesado. As freiras andavam nervosas, cochichando entre si, trancando portas que antes ficavam entreabertas, fazendo reunião às escondidas com a Madre Superiora, aquela santa de sorriso duro e coração de ferro fundido. A garota tinha uns 12 anos, se tanto. Magrinha, cara de bicho assustado, cabelo desmanchado e uma mala menor que uma fronha. Ninguém sabia de onde ela vinha, nem por que tinha sido jogada ali como se fosse pacote extraviado. Só sabíamos que ia ser mais uma entre nós, parte do rebanho de carne viva que pastava entre orações e pesadelos. Na primeira noite dela, não teve cerimônia. Jogaram a coitada numa cama vaga e disseram que no dia seguinte ela passaria pela preparação. Palavra bonita, né? Dá até a impressão que é algo espiritual, cheio de luz. Só que ali, preparação, era só código para humilhação. Traduzindo, banho coletivo supervisionado por irmã Edviges. Ah, a bendita Edviges. Aquela mulher tinha uma obsessão com pureza que só Freud explicaria. Era quem acompanhava as meninas novas no primeiro banho, sempre com aquele olhar de quem achava que o corpo alheio era um pecado ambulante, que precisava ser exorcizado com sabão de soda e sermão. E lá fomos nós. Filhinha no vestiário, toalha nas mãos, cabeça baixa. As paredes já estavam mofadas antes de eu chegar ali pela primeira vez. Mas o mofo menos nocivo era o que a gente via. O que a gente sentia na pele é que não saía com água nem com reza brava. Quando abriram os chuveiros, a água veio gelada como de costume. Aliás, água quente era lenda. Só a madre tomava. Diziam que calor é vaidade, e vaidade era pecado. Mas o que gelava mesmo não era a água, era a presença. Irmã Edviges vinha com um balde de sabão feito por ela mesma.
uma mistura de soda cáustica com erva doce, como se o perfume disfarçasse o veneno. E aí começava o procedimento de purificação. Esfregar cada menina com uma bucha feita de estopa bruta, daquela que arranca até pensamento. Começou pela novata. A pobrezinha tremia. Tentava se encolher, mas Edviges puxava. Fica reta, criatura. O corpo é templo, tem que limpar até a alma. E ia passando a bucha com força, entre grunhidos de desprezo, como se a menina tivesse nascido impura e precisasse ser raspada até sobrar osso. Nós todas já tínhamos passado por aquilo. Sabíamos a coreografia de olhos fechados, silêncio absoluto e respiração contida. Mas a novata não sabia. Ela chorou. Tentou escapar da mão da freira. Pediu para parar. E foi aí que Edviges se transformou. Largou a bucha e deu um tapa seco, daqueles que o barulho ecoa mais do que a dor. A menina caiu sentada, molhada, com o rosto vermelho e os olhos esbugalhados. Choro é sinal de rebeldia, e rebeldia é obra do inimigo, ela gritou. Depois virou para a gente e disse: vocês veem isso? É isso que acontece com quem desafia a purificação. Eu fechei os olhos com força. Senti o gosto do vômito subindo pela garganta. Mas segurei, porque qualquer reação era visto como cumplicidade. E ali, ser cúmplice era crime capital. Na lei daquele convento, quem sentia era suspeita. A novata passou a noite na enfermaria, ou pelo menos foi o que disseram. No dia seguinte, apareceu de novo na oração da manhã. Andava mais devagar. Não olhava mais para ninguém. Era como se tivesse envelhecido 20 anos em 12 horas. Irmã Edviges continuava andando pelo pátio com seu terço pendurado, como se nada tivesse acontecido. E a madre? A madre dizia que aquilo era necessário, que purificação era dura, mas essencial, e que quem ama, corrige. A frase que ela mais repetia era essa: quem ama, corrige. E corrigiam a gente como quem afia a faca. O amor delas era uma navalha, e a gente, a carne. Comecei a prestar mais atenção. A cada menina nova, o mesmo padrão. No segundo dia, sumiam por umas horas. Voltavam diferentes, mais lentas, mais caladas, como se uma parte tivesse sido arrancada. E não era só a vergonha, era o medo. Tentei falar com a novata um tempo depois. Perguntei se ela estava bem. Ela respondeu com a cabeça. Mas a resposta verdadeira veio quando segurou meu braço com força e apertou. Não disse uma palavra, mas o tremor da mão dela disse tudo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nem o porão tinha conseguido. Naquela noite, rasguei meu travesseiro e escondi uma agulha de costura dentro. Pequena, enferrujada, mas era a única coisa com ponta que eu podia usar, não para machucar ninguém, ainda, mas para marcar. Comecei a riscar na parede do banheiro, bem atrás da privada, onde ninguém olhava. Cada risco, uma purificação. Cada menina, uma linha. Quando me dei conta, o azulejo já parecia rabiscado por um louco. E talvez eu estivesse ficando mesmo, mas não podia deixar que aquilo tudo virasse fumaça. Alguém tinha que lembrar, porque a próxima seria eu. Eu sabia. Eu tinha perguntado demais. Olhado demais, respirado mais fundo do que devia, e não errei. Na semana seguinte me chamaram na capela, sozinha, e a freira que me esperava não era Edviges, era outra, pior, muito pior. Não era Edviges, e só isso já deixou meu estômago virado. Mas quando vi quem estava no altar, parada, com as mãos juntas e aquele olhar que parecia atravessar ossos, eu soube que tinha chegado minha vez. A madre, ela mesma, Dona Teodora do Sagrado Nome do Redentor. Nome bonito, né? Daria até para perfume francês. Mas quem conhecia o cheiro de perto sabia. Era enxofre, era dor, era sentença. Quando ela me chamou pelo nome completo, e ninguém chamava a gente assim lá dentro, só em momento grave, o coração travou no peito. A língua ficou dura. E o vômito veio seco, subindo quente pela garganta. Só que engoli, não pela coragem,
pela sobrevivência, porque mostrar medo era pedir para morrer antes da hora. Ela disse com aquele tom de quem dá bênção no final da missa: vamos dar uma voltinha, Alzira. Segui, porque negar ali dentro era pior do que pecado mortal. Saímos da capela em silêncio. Cada passo dela fazia eco no corredor, como se até o chão soubesse quem mandava ali. Foi só quando passamos pela primeira curva que percebi. Ela carregava algo. Um pedaço de madeira escura, lustrada pelo tempo. Grossura de um cabo de vassoura. Talvez um pouco mais. E o jeito como ela segurava não era de quem carregava, era de quem usava. Meus olhos grudaram naquilo. A mente começou a fabricar 1000 imagens. Nenhuma boa. Tentei não pensar. Mas como, se cada balanço do braço dela me fazia imaginar o destino da madeira? Caminhamos por corredores que eu nem sabia que existiam. Portas antigas, fechadas com chave, passagens abafadas. O cheiro mudava a cada sala, cada passo, até que o ar ficou pesado, denso. Um cheiro de coisa velha, parada, guardada demais, como armário de defunto. Ela parou diante de uma porta pequena com maçaneta torta. Entre, e eu fui, porque coragem não é o contrário do medo, é andar mesmo com ele, e eu andei. Assim que passei, ela entrou atrás e trancou a porta. O som da chave virando foi como um tiro, e aí a memória puxou a frase da passarinha: o porão mais fundo. Dei meia volta e corri até a porta. Puxei, empurrei, girei o trinco. Nada. Comecei a bater, primeiro com força, depois com desespero. Chamei, gritei, chorei. Toda a enfaixada que tentei manter na capela evaporou, porque ali eu soube. Ninguém ia ouvir. Ninguém ia ajudar. A mãe ficou parada, me observando como se estivesse esperando uma panela de pressão estourar. E estourou. Quando vi, ela estava atrás de mim. Me agarrou pelos cabelos com uma força que só gente sem alma tem. Me arrastou até um canto da sala onde tinha um tronco. Isso mesmo, um pedaço de árvore fincado no chão, com corda pendurada. Ali, feito peça de museu da tortura. Prendi os pés no chão, tentei me soltar, gritei de novo, mas foi inútil. Era como lutar contra um caminhão. Ela me amarrou ali, firme, como quem prende bicho bravo, e ficou em silêncio, só esperando. Quando minha garganta já não tinha mais voz e o choro virou soluço seco, ela falou: você quer saber demais, menina? Quer se meter onde não te chamaram? Acha que é mais esperta que as outras? Pois agora vai entender o que é ser corrigida. Não respondi. Não conseguia. Só fechava os olhos, esperando o que vinha. Ela não demorou. Começou com os golpes. Não vou descrever, nem precisa. Você imagina. O barulho da madeira batendo era como um sino. No começo, o corpo reage, grita, se contorce. Depois, não responde mais. Fica ali, parado, agarrado à dor. Ela só parou quando ficou cansada. E aí, quando o silêncio voltou, começou a falar. Sermão, doutrina, um discurso que parecia decorado. Aqui, Alzira, nós limpamos as almas, as más intenções, as vontades impuras. As meninas chegam cheias de pecado e saem prontas para o céu. Mas você não quer céu, quer inferno. Quer olhar, quer descobrir, quer julgar. Pois se é o pecado que você quer, vou te mostrar o que é pecado. Nesse ponto, meu corpo só tremia, a mente querendo sair correndo. Mas não deu tempo, porque foi aí que ela fez: bom, aqui eu vou parar. Não porque esqueci, porque não dá para contar, porque tem coisa que mesmo sem dizer, quem sente entende. E quem não sente, agradeça a Deus, se ainda acredita. Só digo que quando tudo acabou, meu grito foi tão alto que nem eu sabia que tinha essa força. E mesmo assim, a única resposta que recebi foi o silêncio daquelas paredes malditas. E o que escorreu pelas minhas pernas não era só sangue. Ali, naquele instante, amarrada, ferida, desfeita, eu desmaiei. Apaguei como quem morre, mas não morri, porque algumas de nós nascem para sobreviver até o fim, mesmo que o fim seja o começo de outra dor.
Quando abri os olhos naquele lugar esquecido por Deus, não sabia se ainda estava viva ou se já tinha atravessado para o outro lado. O corpo inteiro ardia como se tivesse sido passado na lixa e depois mergulhado no álcool. Não tinha parte que escapou. Braço, perna, costas, até a respiração doía. Só de tentar mexer o pescoço, já vinham as pontadas nos ombros. Tentei ficar sentada e quase vomitei de novo. A cabeça latejava num compasso próprio. E as pernas... Ah, meu bem, as pernas pareciam de outra pessoa, inchadas, pesadas, quase sem força. O chão era frio. Frio de verdade, não esses clichês que poeta usa. E o cheiro do lugar tinha mudado. Antes era só mofo. Agora era mofo e ferro. E sabe o que me deu mais raiva? Não era o que fizeram. Era o silêncio depois. Porque o pior de tudo, meu bem, é quando fazem com a gente e depois fingem que nunca aconteceu. A porta abriu, lentamente, sem pressa, como se quem estivesse do outro lado já soubesse que não haveria resistência. E entrou uma freira, não a madre, não a Edviges, outra, Irmã Consuelo, nome irônico, porque de consolo ela nunca teve nem o nome direito. Entrou sem olhar para mim. Deixou um prato com sopa fria no chão e uma muda de roupa branca, daquelas que a gente usava nos dias de reza. Disse, vista-se, a madre espera você na enfermaria. E saiu, assim, como quem entrega recado do correio. Não comi, também não vesti de imediato. Só fiquei ali, olhando para o nada, tentando entender como o mundo seguia igual lá fora, enquanto o meu tinha sido enterrado vivo. Levantei com dificuldade. Cada passo parecia um desafio olímpico, mas consegui, porque mulher destruída ainda assim levanta, mesmo que para cair de novo depois. A enfermaria era uma sala com janelas fechadas, cheiro de cânfora e alma ausente. Madre Teodora estava lá, sentada, com um livro no colo e cara de quem lia versículos entre um castigo e outro. Quando me viu, sorriu. Sim, sorriu, como se tudo estivesse certo. Como se nada tivesse acontecido. E eu retribuí. Sim, retribuí. Não por gratidão, mas por estratégia. Porque já tinha entendido. Ali só sobrevive quem finge melhor. Ela perguntou se eu estava bem. Imagine a cena. Uma menina arrebentada por dentro, coberta de marcas e com os olhos de quem viu o capeta de batina. E alguém pergunta, tá tudo bem, querida? Olha, se eu tivesse forças, teria rido na cara dela, mas o riso também tinha sido espancado de mim. Respondi com um sim, madre, e essa foi minha primeira atuação, daquelas dignas de prêmio. Ali me tornei atriz, não por vaidade, mas por necessidade, porque percebi que se chorasse, seria punida, se contasse, seria eliminada, e se quisesse sair viva, teria que aprender a engolir o próprio sangue como se fosse suco. Depois da consulta, ou inspeção, sei lá como chamar aquilo, me liberaram para o refeitório. E foi ali, quando entrei pela porta, que o mundo me acertou com uma força que não doeu na carne, mas na alma. As meninas olharam, todas, uma por uma, e desviaram. Rápido, como se eu fosse maldição. Ou pior, lembrete, porque ali eu era o espelho, e ninguém gosta de se ver refletida no medo. Sentei no fundo. Ninguém se aproximou, nem mesmo passarinha, nem mesmo boneca. Sozinha, com o prato pela metade, eu entendi que naquele lugar a gente não era amiga, era sobrevivente. E sobrevivente desconfia até da própria sombra. Logo depois que as bandejas foram recolhidas, uma freira se aproximou. Disse que a madre havia dado uma ordem. Eu deveria permanecer no dormitório pelos próximos dias. Descanso foi o termo que usaram. Descanso. Como se dormir com o corpo em carne viva fosse descanso. Mas eu sorri. Baixei a cabeça e agradeci. Agradeci não a madre. Aquela mulher já não merecia nem meu desprezo, mas a Deus. Porque seja lá o que fosse, esse pequeno pedaço de tempo sem obrigação, sem castigo, sem fingimento, era misericórdia. No caminho de volta para o dormitório, as pernas falhavam. Não era exaustão, era trauma.
A cada passo, um músculo reclamava. Os roxos cobriam minha pele como se tivessem pintado meu corpo com raiva. Dos pés até os ombros não havia espaço que não doesse. Sentar era uma tortura, deitar um suplício, andar só com as mãos apertadas nas bordas das camas, feito velha de 90. E ainda assim eu dava graças, porque o que eu queria mesmo era ficar quieta, só quieta. 3 dias foi o que me deram. 3 dias de clausura pessoal, sem reza em grupo, sem aula de costura, sem educação espiritual. Eu, minha cama, minhas lágrimas e a dor. Essa, fiel. Acordava comigo, dormia do meu lado, cochichava nos meus ossos. O primeiro dia chorei tudo que não consegui no porão. Baixinho, claro, porque lá até o choro era perigoso. As outras meninas olhavam. Algumas desviavam, outras encaravam com pena, mas nenhuma se aproximava. E eu entendia, sabia que não era maldade, era medo. Medo de se envolver, medo de virar eu. No segundo tentei não pensar. Contava os quadradinhos da parede, inventava receitas de bolo na cabeça, rezava do meu jeito, só com pensamento, mas toda vez que fechava os olhos, voltava. O cabo, a voz, o sangue, as palavras dela. E então eu chorava de novo, sem som, com a boca fechada, mordendo o lençol para não engasgar no desespero. No terceiro, mal conseguia levantar da cama. O corpo parecia um terreno demolido, mas o que mais pesava era o vazio, a ausência de voz, a certeza de que ninguém ali dentro faria nada, que para elas eu era só mais uma que precisava aprender. Foi nessa última noite que fiz a tal oração, não dessas decoradas. Falei direto, do meu jeito. Senhor, se estiver me ouvindo ainda, me arranca daqui, nem que seja em pedaço. E ele respondeu, não com anjo, nem milagre. Respondeu com papel. No dia seguinte fui chamada, e na mesa da sala da madre, entre um crucifixo de ouro e uma xícara de chá, tinha uma carta com meu nome, e era de alguém que sabia demais para estar do lado de fora. Aquela manhã começou igual às outras. Reza com gosto de obrigação, café ralo e pão duro que até formiga rejeitava. Eu já me arrastava pelos corredores com o corpo ainda doído, mas o rosto controlado. Era isso que elas queriam, aparência. Por dentro podia estar um caco de vidro, mas por fora, uma senhorita, sempre. No meio da arrumação dos bancos da capela, quando eu juntava os missais de couro já descascando, ela apareceu. Irmã Anésia, a novata, uma coisinha desajeitada, recém-chegada, que ainda não tinha descoberto que naquele lugar até a sombra tinha que pedir permissão para se mover, chegou tropeçando no tapete, quase derrubando um castiçal, e veio com um envelope na mão. Alzira, tem uma carta para você, viu? Tava na caixinha do correio da secretaria. Disseram que era seu nome. Entregou como quem passa um bilhete de amor na escola. Assim, na maior naturalidade. Sem medo, sem malícia, sem noção. O coração veio na boca, claro. Peguei o envelope como quem pega dinamite. E perguntei, quase sem ar. A madre viu isso aqui? Ela sorriu, meio sem entender nada. Não sei. Peguei direto da caixinha. Nem sabia que isso passava por ela. Era para eu entregar. Entreguei. Ué, meu Deus do céu. Aquilo não era uma freira. Era um anjo com QI de telha molhada. E graças a essa santa ignorância, a carta chegou nas minhas mãos sem filtro. Não perdi tempo. Enfiei uma envelope no meio dos missais com tanto disfarce que se tivesse um Oscar para atriz coadjuvante do ano, eu levava. Terminei as tarefas do dia no automático. A cabeça só pensava no pedaço de papel escondido entre páginas que diziam "E perdoai nossas ofensas", enquanto eu queria era justiça. E rápida. Assim que caiu a noite e o dormitório silenciou, me encolhi debaixo das cobertas, puxei o envelope escondido e abri com os dedos, tremendo mais que vara verde. Dentro, uma carta escrita com letra firme. Papel dobrado 4 vezes, como se cada dobra fosse um segredo guardado. Alzira,
Sei tudo o que fizeram com você. Não só com você. Há anos isso acontece aí dentro, mas agora tem alguém de olho. E esse alguém sou eu. Já anotei nomes, lugares, horários, o porão, a capela, o que fizeram com as meninas, o que fizeram com você, e vou continuar observando. Parei ali, respirei fundo. O quarto escuro ao meu redor parecia pulsar. Voltei a ler. Você não está mais sozinha, mas precisa manter a boca fechada. Até as paredes têm ouvidos, principalmente as que parecem mudas. Se quiser sair daí viva, continue como está, sem reação, sem desespero. Mas saiba que quando for a hora, você vai saber e vai ter para onde correr. Eu estou mais perto do que você imagina. A carta não tinha assinatura, nem pista de quem mandou, mas eu sabia. A pessoa era alguém de dentro. Tinha que ser. Alguém que andava pelos corredores e via tudo, mas fingia que não via. E talvez, por isso mesmo, ninguém desconfiava. Dobrei a carta e escondi dentro da fronha do travesseiro, bem onde eu dormia com a cabeça toda noite. Só Deus e eu sabíamos daquele esconderijo. E agora, quem quer que fosse lá fora também. No dia seguinte, vi a tal irmã Anésia levando bronca da madre por ter esquecido de trancar o armário de objetos litúrgicos. Ela ria, coçava-se a cabeça, pedia desculpa com voz fina, e eu só observava. Ela era um buraco na muralha, a fenda na fortaleza, a peça torta no tabuleiro da madre, e por isso mesmo era esperança. Daquele dia em diante, comecei a observar tudo com olhos novos. Quem ia para onde? Quem cochichava com quem? E principalmente onde a madre não olhava, porque se a carta passou por ela uma vez, poderia passar outra. E o que veio depois, meu bem, envolveu um plano que nem as freiras mais antigas teriam coragem de imaginar. Depois da carta, eu não dormi mais como antes. Não que antes fosse um sono bom, né? Mas agora, a cabeça não desligava por nada. Passava a noite fazendo o mapa mental do convento. Cada porta, cada corredor, cada canto escuro onde cabia um suspiro ou um segredo. E olha, de segredo, aquele lugar transbordava. Irmã Anésia continuava do mesmo jeito, tropeçando nas próprias pernas, esquecendo as chaves nos lugares errados e respondendo, sim, senhora, até para a porta que rangia. Mas a burrice dela tinha virado meu escudo. A madre não suspeitava dela, nem quando ela deixou a bacia de água benta cair em cima do altar. Dizem que os santos ficaram molhados até a alma, se é que tinham alma para começar. A carta dizia que eu saberia quando fosse a hora, mas eu sou do tipo que não espera sinal do céu quando o inferno já está pegando fogo em volta. Comecei a provocar pequenas rachaduras, uma pergunta aqui, um comentário ali, e fui observando quem reagia com nervoso e quem fingia que não ouviu. Foi assim que notei Lorena, aquela menina quieta da ala das internas mais velhas, sempre penteada, sempre no horário, sempre reta demais para ser só disciplina. Tinha algo nela que não batia com o resto. Um dia, durante a faxina da sala de castigos, onde a madre guardava as ferramentas da fé, se é que você me entende, Lorena deixou cair uma caixinha, pequena, de madeira. Tinha um símbolo gravado em cima, um peixe. Fui ajudar a pegar. Ela agradeceu com um obrigada que parecia senha de espionagem. Quando tocamos na caixinha ao mesmo tempo, ela apertou minha mão de leve. Depois saiu sem olhar para trás. Só aquilo já me deixou mais tremendo do que as varas de marmelo que ficavam penduradas nas costas das portas. No jantar daquele dia, encontrei a mesma caixinha embaixo da minha bandeja. Como ninguém viu aquilo ser colocado ali? Mistério. Só sei que se a madre descobrisse, minha próxima refeição seria feita com os dentes na palma da mão. Escondi aquilo rápido e corri para o banheiro com desculpa de dor de barriga. No convento, essa desculpa servia para tudo. Era o "me deixa em paz" das internas. Tranquei a porta, me ajoelhei no chão de azulejo trincado e abri. Dentro da caixinha tinha outro bilhete, escrito à mão
num papel que antes devia ter sido parte de um inário velho. A letra era parecida com a da primeira carta, só que agora vinha com instruções. Por trás da estante da biblioteca tem uma porta falsa. Toda terça-feira, às 3 da tarde, irmã Silmara deixa as chaves no bolso do avental quando vai buscar o catálogo novo. Você tem até a 4ª badalada do sino para entrar e sair. Leve algo consigo. Qualquer coisa que prove o que acontece lá embaixo. Simples, né? Parece até roteiro de livro juvenil. Mas eu sabia bem que o risco não era fantasia. Era real. Era a minha vida. E talvez a das outras também. Na terça, o tempo arrastou. Cada minuto parecia um prego entrando na unha. Irmã Silmara, com sua cara de quem não fazia mal nem para mosca, andava com os bolsos cheios de chave, rosário e bala de hortelã. Me aproximei quando ela se distraiu com a lista das novas enciclopédias religiosas, aquelas que ninguém lia, mas todo mundo dizia que eram ricas em sabedoria. Enfiei a mão no bolso dela com uma rapidez que nem eu sabia que tinha. Peguei o molho e fingi que deixava cair um copo. O barulho cobriu o clique do metal. Voltei para a estante, escondi a chave na manga e esperei. Às 3 em ponto, quando o sino ecoou a primeira vez, deslizei pela lateral da biblioteca. Atrás da última estante, onde os livros mofados se acumulavam, encontrei a tal porta, baixinha, de madeira antiga. Dava para ver que era usada, mas escondida como se fosse parede. A chave girou sem dificuldade. O que vi ali dentro, bom, não era surpresa, porque já tinha escutado histórias, mas ver com os próprios olhos é outra coisa. Mesas com cordas, lençóis dobrados num canto com marcas suspeitas, um armário de ferro e, pior de tudo, uma espécie de livro de anotações com datas, nomes, horários. Tudo escrito com aquela mesma caligrafia horrorosa da madre. E ali, no meio dos nomes, o meu. Não chorei, não tremi. Só enfiei o livro na barra da minha camisola, cobri com o avental e saí. Quieta, firme. Quando o sino tocou a 4ª vez, eu já estava de volta no refeitório, mexendo no mingau como se nada tivesse acontecido. Aquilo era prova, era arma, era explosivo. E naquela noite escrevi outra carta. Simples, direta. Tenho o que você precisa. Me diga o próximo passo. Escondi no mesmo lugar da primeira resposta, atrás do altar, com a vela quebrada. No dia seguinte, a vela tinha sumido. O papel também. E agora era questão de tempo. O tal livro estava escondido dentro do forro da minha mala. Sim, aquela mala ridícula que minha mãe arrumou com meia dúzia de camisolas e um pente torto, achando que eu ia virar uma moça de respeito, pois virou cofre. Um cofre de papel, cheio de tinta podre e verdades que, se lidas em voz alta, fariam a igreja explodir de vergonha, ou de raiva. Vai saber, o plano agora era outro. Já não era só sair dali viva, era sair dali vingada, com cada nome, cada data, cada violência transformada em barulho. Porque no convento, silêncio era ouro, mas eu já estava cheia de viver na pobreza. Lorena continuava sendo meu ponto de apoio sem dizer uma palavra. Nos corredores, cruzávamos os olhos e era o suficiente. Eu sabia quando agir, ela sabia quando recuar. Era um jogo mudo, mas afinado. E o próximo passo exigia mais do que coragem. Exigia uma estratégia digna de novela das 8. Chegou um dia que anunciaram a visita de um bispo. Aquele tipo de evento que deixava todo mundo correndo como barata em cozinha acesa. As freiras esfregavam até as telhas, como se Deus fosse descer junto com o bispo e conferir com o dedo cada cantinho. E a madre parecia no cio espiritual, toda hora dava ordens, discursava, limpava os óculos como se eles pudessem esconder os pecados que ela enxergava nos outros. Eu sabia que aquele homem vinha só para ver números, apertar mãos e fazer cara de piedade, mas era ali que eu ia jogar a primeira pedra na vidraça. Planejei tudo numa tarde abafada, daquelas em que até os mosquitos querem ir embora. Escrevi uma carta curta, direta, sem floreio, endereçada ao tal bispo. Sem assinar, claro. Não sou besta.
Dizia só o necessário. Existe um livro guardado entre as internas. Contém verdades que ninguém ousa contar. Se quiser saber o que se passa neste lugar, procure atrás do segundo quadro da sala das visitas. Hoje, antes da oração da noite. E onde estava o livro? Exatamente ali, escondido entre a parede e um quadro horroroso de Santa Cecília, com uma cara de dor que eu, sinceramente, entendia bem. O dia da visita chegou. Todo mundo de roupa limpa, cabelo grudado na cabeça com tanto óleo que parecia altar de batismo. O bispo chegou sorrindo, abençoando, distribuindo apertos de mão e palavras doces com gosto de nada. Quando ele entrou na sala das visitas, meu estômago virou. Lorena me olhou. E naquele momento eu soube. Ou ele lia, ou a gente morria com o segredo. Fingi estar costurando na aula de bordado, mas os ouvidos estavam no corredor. Passos, vozes baixas, silêncio, mais passos. A mãe sumiu por quase 1 hora. Quando voltou, o rosto dela não era o mesmo, pálida, boca travada, olhos de quem viu o diabo, e ele era alfabetizado. Durante a janta, nenhuma freira sorriu. O mingau veio frio. As orações foram mais curtas. E, estranhamente, irmã Edviges não apareceu. Naquela noite, chamaram Lorena. Disseram que a mãe dela tinha ficado doente e que ela voltaria para casa no dia seguinte. Justo ela? A menina mais invisível daquele convento agora ia embora, sem nem um abraço, sem uma cerimônia? Aquilo não era aviso, era recado. E eu entendi. Tinham descoberto. O livro, claro, a carta, tudo. Só que a madre não sabia quem. Ainda não. Voltei para o dormitório com o coração martelando no peito. A mala pronta. Não para fugir, mas para se precisar correr. As meninas cochichavam. O ar tinha cheiro de tensão, de coisa prestes a acontecer. Na madrugada, fui até o quarto de Lorena. Ela não dormia. Me entregou um bilhete. Se amanhã o portão abrir para mim, é porque ainda temos chance. Se não abrir, você sabe o que fazer. Guardei o bilhete no bolso e voltei para o meu canto. Deitei com o corpo imóvel, mas a cabeça virada em vendaval. Na manhã seguinte, o portão abriu. Lorena saiu, sem olhar para trás. Não podia, eu entendi, estava protegendo o plano. O que eu não sabia era que, quando ela saiu, levou mais do que o silêncio dela. Levou cópias. Sim, cópias. E aí, minha filha, o caos começou. Nos dias que seguiram a despedida inesperada de Lorena, a atmosfera mudou. Não que antes fosse boa, claro. Já era insuportável. Mas agora o ar parecia mais denso, como se até os anjos estivessem prendendo a respiração. A mãe, antes espalhafatosa com suas ordens e castigos, agora só circulava em horários específicos. E quando abria a boca, era para cuspir veneno em código. Certas coisas não permanecerão impunes, ela dizia, olhando para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo. As refeições, que já eram frugais, viraram rituais de silêncio absoluto. Nem as colheres ousavam raspar o fundo do prato com força. A menor interrupção era suficiente para gerar um sermão inteiro sobre as consequências da rebeldia. Só que o que ela chamava de rebeldia, eu chamava de justiça tardia. E a ausência da irmã Edviges, essa foi o maior alívio coletivo que aquele refeitório viu. Sumida, evaporada, desaparecida como se nunca tivesse existido. 1 semana antes era o terror dos banhos coletivos. Agora, nem sombra. Oficialmente, disseram que foi chamada para um retiro espiritual. Que coincidência boa, não? Justo ela, justo agora. Tá certo. Mas o verdadeiro sinal de que o caldeirão estava prestes a transbordar foi quando chegou a tal visita surpresa. 2 homens engravatados, um deles com uma pasta de couro e o outro com cara de quem não sorria desde o batizado. Disseram ser da Comissão de Verificação da Integridade Institucional. Nome bonito para quem vem checar se as freiras não estão criando um campo de concentração com bordado e ave-maria. A mãe tentou sorrir, mas o sorriso dela era tão natural quanto o cabelo de boneca. Recebeu os homens com chá de erva cidreira
e tentou convencê-los de que tudo ali funcionava perfeitamente. Falava, mas não deixava nenhum deles dar 2 passos sem ela junto. Controlava cada movimento, cada olhar. Só que uma coisa ela não previu. Eles pediram para conversar com algumas internas, em particular. E aí, minha flor, o convento tremeu. Eu fui uma das escolhidas. Chamaram na sala de leitura. Um dos homens, com olhos cansados, me perguntou se eu estava feliz ali. Olhei para ele como quem escuta piada pela metade e respondi com a calma de quem ensaiou aquela frase noites seguidas. Estou viva. Já é mais do que esperavam de mim. Ele não sorriu, mas anotou. Fizeram perguntas. Muitas. Diretas, cortantes, sem tempo para mentiras decoradas. Você já foi punida fisicamente? Já testemunhou castigos aplicados por freiras? Tem conhecimento de internas desaparecidas? Cada resposta minha era uma batida no tambor da guerra. Não escondi, não exagerei. Falei o que precisava, do jeito que aprendi. Simples, sem floreio. Só parei quando ele olhou para mim e disse: Alzira, sua vida pode mudar depois disso. Você está pronta para carregar o peso de falar? E eu, com a garganta seca e o peito prestes a explodir, respondi: o peso de calar já me matou uma vez. Dessa vez eu carrego. Quando saí da sala, vi a madre na porta. Os olhos dela me perfuraram, mas não me atravessaram mais, porque quem sangra demais aprende a endurecer. E eu endureci. Só que por dentro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ninguém dormiu direito. Algumas choravam em silêncio. Outras rezavam baixinho. Tinha quem só ficasse encarando o teto, como se esperasse que a casa desabasse. E quase desabou. Na manhã seguinte, o sino tocou mais cedo que o normal. Chamado urgente para a oração coletiva. Quando chegamos à capela, a madre já esperava, de pé, com a Bíblia numa mão e a cara de quem engoliu pedra. Fez um discurso que até hoje ecoa na minha memória. Filhas ingratas, vocês acham que podem destruir a casa do Senhor com mentiras? Vocês acham que quem sofre é santo? Não. Sofrimento sem humildade é rebeldia. E rebeldia é filha do demônio. Eu só encarei, nem pisquei. Ela continuou, cuspindo versículos como bala, tentando resgatar controle com ameaça religiosa. Mas não colava mais. O feitiço tinha virado contra a feiticeira. Dias depois, a notícia chegou. A instituição seria inspecionada oficialmente, com direito à avaliação psicológica das internas, auditoria dos registros e visitas aleatórias dos tais inspetores. A madre surtou, tentou controlar, mas o tsunami já tinha passado pelo portão. E no meio dos escombros, eu sorria. Disfarçadamente, claro, mas sorria, porque o chão estava ruindo. E eu estava pronta para dançar sobre os cacos. Os dias no internato já não eram mais os mesmos. A autoridade da madre tremia como vela apagando com vento. As irmãs andavam como baratas pós-raquetada, desnorteadas, desconfiadas, dando pulo até com barulho de colher caindo. A visita dos engravatados tinha deixado ferida, aberta, e não era qualquer band-aid de oração que ia estancar. Naquela tarde abafada, onde o céu parecia conspirar com um calor pegajoso de castigo, o portão principal, que rangia feito consciência suja, abriu e entrou alguém. Alguém que eu pensei que estivesse enterrada em retiro eterno. Alguém que, se tivesse batido na porta vestida de freira, eu ainda não teria acreditado. Irmã Edviges. Simulation. Aquela mesma. A torturadora dos banhos, a especialista em purificação forçada, a dona do porão antes mesmo da madre saber usar vara. Entrou com o rosto duro, a pele mais pálida que o hábito e os olhos com um brilho que eu só vi antes em bicho encurralado. Trazia uma pasta nas mãos. Isso mesmo, uma pasta, igual a dos inspetores. Meus olhos bateram naquilo e o estômago virou de ponta. O que ela fazia ali? Tinha voltado como enviada do alto escalão? Como espiã infiltrada? Ou simplesmente porque ninguém lá fora quis assumir o fardo de guardar um monstro de batina?
As internas todas se entreolhavam. Passarinha, que nunca mais falou nada desde o sumiço de Lorena, chegou a murmurar: não pode ser, e não podia mesmo. Mas era carne, osso, veneno, tudo diante de nós outra vez. A madre fingiu naturalidade, apertou-lhe a mão, sorriu de canto, aquele sorriso de freira que engole caco de vidro, dizendo que é ceia. Disse que Edviges vinha ajudar na reestruturação da disciplina institucional. Bonito, né? Traduzindo. Veio tentar recuperar o controle com rédea curta, mas quem voltou não era a mesma. Edviges podia estar mais magra, mais quieta, com aquele jeito reprogramado de quem passou por lavagem cerebral. Mas os olhos, os olhos, ainda julgavam. Só que agora havia medo ali. Sim, medo, pela primeira vez. Ela me olhou, demorou, leu minha cara como quem lê sentença. E eu sustentei o olhar, porque quem sobrevive ao inferno aprende a encarar o diabo sem piscar. No jantar, o clima era cemitério com música de missa. Ninguém mastigava direito. A sopa escorria morna e sem gosto. Edviges não se sentou. Ficou num canto da sala observando, como ave de rapina. Só que ferida. Depois da refeição, chamaram todas para a oração coletiva. E adivinha quem conduziu? Ela mesma, com Bíblia nas mãos, voz firme e um discurso ensaiado que soava como teste de recuperação. O sofrimento nos molda, as provações nos limpam. A fé, essa sim, nos sustenta. E mesmo os que caíram podem voltar a caminhar na luz. Eu quase ri, quase. Mas o melhor veio depois da oração. Fomos liberadas mais cedo para o dormitório. E foi lá, já com o quarto escurecido e o barulho das respirações baixas, que encontrei algo no meu travesseiro. Um bilhete, escrito com aquela mesma letra que só um outro bilhete tinha carregado até então. Ela não sabe, mas eu sei. Amanhã, prepare-se. Alguém importante vai entrar por aquela porta. E com ela, o fim começa. Meu coração quase saiu pela boca. Edviges estava sendo vigiada também. E eu ia testemunhar a derrocada inteira, sentada na primeira fileira. Na manhã seguinte, acordei antes do sino. Me vesti devagar, como quem escolhe a melhor roupa para um julgamento, porque ia ter, e eu seria a testemunha principal. Às 10 horas em ponto, o portão rangeu de novo. Só que desta vez, quem entrou foi uma mulher, alta, firme, com postura de quem mandava mais do que as freiras todas juntas, e não usava batina, nem saía longa. Usava calça social, sapato fechado, cabelo preso com elegância e olhos treinados para detectar mentira. Era do Ministério Público. Na hora, a madre empalideceu de um jeito que nem vela aguenta. Edviges recuou 2 passos, como se sentisse o cheiro de justiça no ar. As outras freiras se entreolharam sem entender. E eu cruzei os braços e encostei no batente da porta. A mulher pediu para conversar com algumas internas. De novo, mas dessa vez trouxe papéis, nomes, datas. E no fim, disse: haverá interrogatório formal e possível desmonte desta instituição caso as acusações se confirmem. Eu não chorei, não gritei, só respirei fundo, porque, enfim, o inferno começou a congelar. Depois da entrada triunfal da mulher do Ministério Público, o convento virou panela de pressão, e sem tampa. As freiras começaram a andar como quem espera o apito final do juízo. A madre já não disfarçava o suor escorrendo sob o véu. E irmã Edviges estava muda, como se soubesse que tudo que dissesse agora podia e seria usado contra ela. E ia mesmo. Nos 2 dias seguintes, as internas foram chamadas uma por uma. Interrogatórios formais, com direito a bloco, caneta, gravador. Cada menina falou. Algumas tremendo, outras soluçando, muitas pela primeira vez abrindo a boca para contar o que sempre esconderam nos olhos. Mas contaram e bastou isso. Na manhã do 3º dia, o portão não só rangia. Ele tremeu. Uma viatura, depois outra. Depois mais 2.
Quando vimos, era caminhão da polícia, carro descaracterizado, sirene sem som, mas com presença. Uma onda azul invadiu aquele inferninho com a força de uma década de silêncios rompidos. Homens armados entraram pelas alas principais. Outros subiram escadas, vasculharam armários, arrombaram portas que antes só se abriam com oração ou com grito. Foi quando escutei uma voz ecoando da capela. Todas as irmãs, de joelhos, mãos na cabeça. Nem em sonho eu teria ousado imaginar aquele momento, mas ele estava ali, diante dos meus olhos. A madre ajoelhada, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. A mulher que me arrastou pelo cabelo até o porão, agora tremia como galinha em noite de tempestade. Uma a uma, as freiras foram algemadas. Algumas tentaram argumentar, outras choravam. Mas não tinha mais espaço para a ladainha. As provas estavam ali, reais, documentadas, sangue nos lençóis do porão, diários escondidos, marcas nas meninas, registros falsificados. Era tanto pecado camuflado que nem o Papa conseguiria absolver. E aí veio a parte mais surreal. A freira sonsa, aquela, a estabanada, a irmã coitadinha que entregou a carta sem nem saber que devia ter passado pela madre. Aquela que tropeçava mais do que falava. Aquela ficou de pé, intacta, livre. E foi ali que a ficha caiu. Ela não era boba, minha filha. Era espiã. Plantada ou voluntária, não sei. Mas aquela freira era uma estrategista. Fingiu ignorância para atravessar o véu da madre sem levantar suspeita. Andou por dentro com o olhar de fora. E eu só sorri. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio de gratidão, porque agora eu sabia. A primeira carta veio dela. A polícia ficou horas vasculhando tudo. Os porões foram escancarados. Luzes foram acesas, onde antes só havia escuridão. Encontraram marcas, roupas rasgadas, objetos que nem quero descrever. Tudo catalogado, tudo levado. Provas que gritavam que a gente ficou calada por tanto tempo. E depois de tudo, o internato foi fechado. Cadeado nas grades, madeira pregada nas janelas. Nunca mais ninguém entrou. Nunca mais nenhuma menina saiu de lá com o olhar morto. As meninas foram levadas de volta para as suas famílias. Algumas tiveram quem buscasse. Outras, nem isso. Mas todas saíram com uma parte a menos e outra parte mais forte, como eu. Quando o carro parou na frente da minha casa, em Pedra Moura, meus pés hesitaram. Por segundos voltei a ter 11 anos. A menina que embarcou para o inferno achando que estava indo para a escola de princesas. Mas agora eu era outra. E quem me viu descer, entendeu. Minha mãe caiu de joelhos. Chorava como quem quer apagar o passado com lágrima. Meu pai, o velho Gervásio, se desmontou. Aquele homem duro, orgulhoso, que nunca pediu desculpa a ninguém. Chorava como criança. Me abraçou e implorava. Filha, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia. E eu, com a alma em pedaços, mas a coluna firme, respondi. Pois agora sabe, e vai ter que viver com isso. Não disse com raiva, disse com justiça. Porque às vezes o perdão vem, mas antes dele vem o entendimento. E naquele dia, eles entenderam. Hoje, com essa idade toda, sentada nessa cadeira de balanço, contando isso para você, ainda sinto. Não a dor. Essa virou cicatriz. Mas a memória, que me faz ter certeza de que quem grita, mesmo tarde, ainda pode mudar o mundo. Se você ouviu até aqui, meu bem, comenta aí. Você já sobreviveu a um lugar que jurava que estava te salvando? Porque eu sobrevivi. E nunca mais fui a mesma. Graças a Deus. Depois que aquele convento virou escombro de fé mal usada, voltei para Pedra Moura como quem volta do campo de batalha sem medalha no peito, mas com cicatriz até na alma. Meus pais tentaram, de verdade. Pela primeira vez, senti que estavam ali. Não como os donos das ordens, mas como pessoas arrependidas. E arrependimento tem um gosto triste, mas sincero. Minha mãe cuidava de mim como se eu fosse vidro rachado. Fazia bolinho de chuva até nos dias de sol. Penteava meu cabelo com carinho, falava baixo,
como quem tem medo de acordar meu passado. E meu pai, aquele homem que antes só sabia mandar, agora passava o dia calado. Ajoelhava no terreiro, acendia vela, pedia perdão em voz alta, nunca mais ergueu o tom. Nunca mais me chamou de menina tola. Talvez porque finalmente tivesse escutado a história da filha que ele entregou na mão do diabo vestindo véu. Tentaram me levar em psicólogo. Sim, uns enviados do governo que vinham de cidade grande com crachá no pescoço e palavras bonitas na ponta da língua. Falaram de trauma, falaram de superação, me mostraram desenho e me pediram para falar de cor. Mas como explicar a cor do que não se vê? Só se sente? Nenhum deles conseguiu tirar da minha cabeça o que aquela madre fez. Nenhum entendeu quando eu disse que o pecado que ela me ensinou não tinha nome, só dor, e que toda vez que eu fechava os olhos, sentia o peso do cabo de madeira e o cheiro do sangue no chão. Desisti de tentar esquecer. Aprendi a conviver, não me apaixonei, nem tentei, porque toda vez que alguém olhava demais, eu via cruz. Toda aproximação parecia cilada. Toda promessa me soava como armadilha. O amor virou uma ideia bonita, mas inalcançável. Uma coisa que existia nos outros, mas que eu não conseguia mais tocar. Vivi com meus pais até eles partirem, um depois do outro, como casal que não sabe viver separado. Minha mãe se foi primeiro, com a mão na minha e o mesmo olhar de culpa com que me recebeu de volta tantos anos antes. Meu pai seguiu meses depois, mais magro, mais quieto, com os olhos perdidos num pedido de perdão eterno que nunca precisei ouvir de novo, porque no fundo ele já tinha pago, do jeito dele, e aí fiquei só. Casa vazia, quintal limpo, silêncio que ecoa mais do que qualquer grito, mas nem tudo virou escuridão. Letícia, aquela que foi levada para o convento antes de mim, que voltou muda, que carregou as cópias das provas, que teve coragem de fugir antes do colapso, virou minha âncora no mundo. A vida foi mais gentil com ela. Casou, teve filhos, não porque esqueceu, mas porque conseguiu transformar a dor em caminho. Diz que toda vez que olha para as crianças, lembra que sobreviveu e me visita sempre que pode. Traz pão doce, me dá beijo na testa, segura minha mão como se ainda fôssemos aquelas meninas que corriam pelos corredores fingindo que estavam indo para a aula. Com ela, eu rio. Pouco, mas rio. Porque a amizade, quando nasce da lama, vira raiz forte, daquelas que nem o tempo arranca. Hoje, com esses 86 anos gastos, meus dias são calmos. Minha rotina é feita de chá, rádio ligado baixo e lembrança. Muita lembrança. Escrevo num caderno tudo o que ainda lembro. Não para mim, mas para quem vier depois, para que nenhuma menina ache que está sozinha quando a dor parecer maior que o corpo. E se chegou até aqui comigo, ouvindo cada parte dessa história, deixa eu te agradecer. Porque cada pessoa que escuta carrega comigo um pedacinho desse fardo. E isso, minha filha, é o mais perto de cura que já cheguei. Me conta aí de onde você escutou essa velha aqui. E se um dia alguém te fizer acreditar que silêncio é virtude, lembra de mim e grita, porque o que me salvou foi contar.